Olá, me chamo Gabriel, sou estudante de Medicina, terceiro ano da graduação, editor acadêmico na revista Discovery Medicine e diretor de investigação no Lacardio Socem. Hoje nós vamos falar de um evento muito importante para o nosso corpo, que é o potencial de ação. Esse potencial é responsável por levar os impulsos aí para as distintas áreas do nosso corpo. Hoje nós vamos falar mais específico do sistema nervoso central, mas também acontece em outras células. Esse processo de potencial de ação é uma despolarização, repolarização da membrana, e a gente vai entender um pouco melhor aqui. Como a gente pode ver nessa imagem, ela demonstra uma membrana celular em seu estado de repouso, seu estado normal. O que eu tenho que ter em mente nesse momento é que eu tenho uma maior concentração de íons potássio intracelular. A gente consegue ver aqui, maior concentração de potássio. E uma grande concentração de sódio extracelular, também outros íons participantes. Porém, nesse momento eu quero que tenha em conta essa diferença. Eu tenho maior concentração de potássio intracelular e sódio extracelular. Nesse estado de repouso, a membrana possui polaridade, ou seja, ela tem uma carga positiva extracelular e uma carga negativa intracelular. Isso permite que os potenciais de ação aconteçam, porque a gente vai ter uma diferença nessas concentrações aqui, fazendo com que se altere a polaridade. Essa proteína que a gente vê aqui, uma proteína de membrana, ela é a proteína bomba sódio-potássio. Essa proteína ela vai ser responsável por manter o estado de repouso. O que é o estado de repouso? Eu tenho a tirada de 3 sódios e a entrada de 2 potássios, mantendo a célula nessa concentração para que faça com que ela mantenha a sua polaridade. A gente entende melhor a partir do momento que a gente vai para essa imagem, que é o gráfico do potencial de ação. O que eu tinha falado do momento de repouso é isso aqui, ó. A célula ela se mantém em um estado, em uma voltagem, em decorrência da proteína ali responsável que trabalha com gasto de energia, a utilização de ATP, fazendo com que aquele processo se mantenha, eu tenha extracelular positivo e intracelular negativo. A partir do momento que eu recebo um estímulo, e esse estímulo ultrapassa aqui os menos 55 mV aproximadamente, eu tenho o início do processo de despolarização, repolarização, período refratário, que a gente chama de potencial de ação. Há uma lei que se aplica aqui, que é a lei do tudo ou nada. Se não passar desse umbral, desse limiar de ação, eu não tenho esse processo acontecendo. A partir do momento que chegue, isso vai acontecer de qualquer forma, sim ou sim. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, como eu falei, a gente tem o período de repouso, a bomba de sódio e potássio está sendo utilizada e eu recebo o estímulo. Passou do meu umbral, eu tenho a abertura dos canais de sódio, processo de despolarização. O sódio, por difusão, como ele estava em maior concentração extracelular, ele começa a entrar na célula. Porque lembrem que dentro da célula eu tenho maior quantidade de potássio e fora sódio. Então a abertura dos canais de sódio na membrana faz com que ele comece a entrar. E lembrem, sódio é um íon positivo, fazendo com que essa fique mais positiva, aproximadamente 40, 50 mV. A partir desse momento eu tenho o fechamento e abertura dos canais de potássio. E o potássio que estava dentro da célula começa a sair. Por ele também ser um íon positivo, essa membrana começa a perder voltagem até chegar nesse período refratário. Por que isso acontece? Os canais de potássio, eles têm um fechamento mais tardio, ou seja, mesmo que eu chegue aqui onde era o meu potencial, a minha voltagem de repouso, esses canais ainda estão fechando e eu tenho a saída de potássio. Então, até que eles se fechem, eu tenho um retorno aí da voltagem e novamente a área de repouso, onde volta a acontecer a bomba de sódio e potássio, tirando 3 sódios, fazendo para dentro 2 potássio, mantendo essa concentração que a gente vê aqui, fazendo com que essa membrana possua uma polaridade positiva e negativa. Novamente, o interior tem muito em conta que há grande quantidade de potássio e no seu lado externo, sódio, que são os dois principais aqui íons responsáveis do processo de despolarização, aquele processo de entrada de sódio, e repolarização, saída de potássio. E isso acontece, por exemplo, em células nervosas, ao longo de cada espaço ali da membrana, até que se chegue a essa informação. Por essa exposição é isso, espero que tenham entendido esse processo, é um processo muito importante para as ações que acontecem dentro do corpo. Isso acontece, como eu comentei, na célula nervosa, também em outras células, e há outros tipos de potencial meseta, potencial de ação, e a gente vai falar disso futuramente. Se existiu alguma dúvida
que quiserem deixar aí, eu vou responder todas elas. Espero que isso possa ajudar de alguma forma nos seus estudos. Então, se você ainda não conhece o que está acontecendo aqui, tem alguns vídeos de tecnologia. Agora a gente começa a falar um pouquinho alguns assuntos aí da faculdade, algumas pequenas exposições, aulas, e acompanhe o nosso canal assim e os vídeos que estão saindo por aqui. Se você gosta, deixa aquele like, pra gente ajuda. E é isso, até a próxima.